Gravando. Nós vamos falar um pouquinho agora dos elementos químicos e sua representação. Aqui ele está falando da IUPAC, né? A IUPAC é uma organização científica que vai regulamentar ou identificar as nomenclaturas dos elementos químicos a serem usados de acordo com as publicações científicas, né? Aqui está dizendo que são reconhecidos oficialmente 118 elementos químicos. Nós já vimos que o elemento químico é representado pelo número atômico, né? E o número atômico é igual ao número de prótons. Isso aqui vocês já sabem. O elemento químico também é definido pelo conjunto de átomos que representam o mesmo número atômico. Então, os elementos químicos, ele vai ser representado de acordo com as letras da sua denominação. Em geral, ele vem do latim ou do grego, né? Se o elemento químico tiver sido, quando foi descoberto, os primeiros tem a primeira letra maiúscula, aí os que vêm depois, tipo o carbono, é representado pela letra C, maiúscula. O cálcio foi descoberto depois, então a segunda letra vem com a letra minúscula, tá? Na página seguinte aqui nós temos alguns exemplos na tabela. Então, nós temos lá, por exemplo, o hidrogênio, representado por H, número atômico 1. O carbono, carbônio, representado pela letra C, número atômico 6. Oxigênio, representado pela letra O, 8, número atômico. Fósforo, continuou representado por P, que é de origem grega, e tem número atômico 15. Prata, argêntum, Ag, número atômico 47. Ouro, aurum, Au 79. Chumbo, plumbum, Pb 82. Aqui está dizendo que recomenda-se que o número atômico seja escrito abaixo do símbolo e o número de massa acima. Então, nessa figurazinha aqui está representando, ó, aqui estaria o elemento químico, aqui à esquerda do número, então está o número atômico e acima está o número de massa. Aqui ele está dando exemplo, ó. Por exemplo, o carbono refere-se ao átomo carbono, ele tem número atômico igual a 6 e número de massa igual a 12. O índice inferior representa o número atômico, que pode ser omitido nessa identificação, pois todos os átomos de um dado elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Assim, em vez de escrever o 6 e o 12, escreve apenas o 12, que vai estar representando o número de massa, para representar o átomo de carbono 12. Além do carbono 12, é possível encontrar na natureza dois átomos de carbono, o carbono 13 e o carbono 14. Aí ele coloca a representação aqui, ó. O carbono 12, por exemplo, ele vai ter 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons, que estão representados aqui na figura. O carbono 13, ele vai ter 6 prótons. Como o número de prótons e elétrons são sempre os mesmos, então não muda, ó. 6 prótons e 6 elétrons. O que vai mudar aqui é o número de nêutrons. Então, nos 3 átomos de carbono, 12, 13 e 14, vocês vão perceber que o número de prótons e número de elétrons não vai variar em nenhum dos 3 átomos, certo? O que vai variar aqui é o número de nêutrons. Então, o carbono 13 tem 7 nêutrons e o carbono 14 tem 8 nêutrons, certo? Aí você vai ver aqui, ó, ao comparar esses átomos de carbono, é possível perceber que, apesar de ter o mesmo número atômico, eles têm diferentes quantidades de nêutrons. Então, o que vai diferenciar um átomo de carbono do outro é o seu número de nêutrons, certo? No outro item aqui, ele está falando da semelhança dos átomos. Átomos de um mesmo elemento químico diferem quanto ao número de nêutrons e, consequentemente, ao número de massa. São chamados de isótopos. Iso, igual. Esse prefixo iso quer dizer que ele tem alguma coisa igual, né? Então, ó, isótopos são átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, mas têm números de massa diferentes. Então, nós temos aqui, ele está dando exemplo do prótio,
Ó, hidrogênio. O hidrogênio, um próton, um elétron, certo? Que é o hidrogênio chamado de prótio. O hidrogênio chamado de deutério. O hidrogênio chamado de deutério, ele tem número de massa igual a 2, né? E número atômico igual a 1. Então, ó, um próton, um elétron,